Então, nós gostaríamos de iniciar a nossa reunião falando com vocês, né, desse momento que já perdura. Nós tivemos metade do primeiro bimestre e já estamos no segundo bimestre de aulas à distância, de uma forma totalmente diferenciada, né? A escola pública nunca esteve preparada para fazer um trabalho totalmente online, e tivemos, eu acho que não tem nada a ver desligar o vídeo, né? Mas se vocês puderem desligar as câmeras, é que tem um pessoal aí falando que tá ruim a transmissão, tá? Tivemos um período aí muito pequeno, na verdade, quase nada, para que a gente pudesse se preparar, né? Então eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho sobre essa importância do engajamento da família e da escola para que a gente consiga ter o engajamento do aluno, né? O nosso foco é sempre o nosso aluno, a aprendizagem do nosso aluno, envolvimento, a participação desse aluno. E para que isso aconteça, nós precisamos que a família esteja juntamente conosco, envolvida nesse processo, principalmente agora em que as aulas elas acontecem de uma forma totalmente à distância. Tudo bem? Bom, então eu gostaria de começar falando para vocês, se você quiser passar, Dani, o nosso slide, da trajetória da nossa escola, né, de como que foi esse andar da nossa escola desde quando nós somos informados que provavelmente as aulas seriam através de uma outra maneira, não presencial, né? Nós tivemos essa informação lá no dia 16 de março, a secretaria informou que as aulas seriam naquela semana já com uma diminuição de alunos de forma gradativa, né, do dia 16 até o dia 20, e nesse período nós já tivemos que retomar as nossas ações, já pensando nas possibilidades de um ensino à distância, de aulas de forma remota, tá? Então, o que nós fizemos a partir daí, né? Nós já pegamos naquele dia mesmo os WhatsApps dos alunos, o WhatsApp dos responsáveis, e aí os alunos já na semana seguinte, e depois nós criamos, logo em seguida vocês lembram que os alunos entraram em recesso e depois em férias escolares, por isso que esse ano as nossas férias já terminaram, né? Agora nós vamos corrido até dezembro. E aí nesse período de férias escolares nós criamos já os grupos de WhatsApp, naquela semana do dia 20, né? Criamos os grupos de WhatsApp, já existiam os grupos na nossa escola, mas eles eram de maneira informal, eram grupos que as salas tinham, mas não era uma coisa da escola, né? E nesse momento nós criamos os grupos de WhatsApp, tanto dos pais quanto dos alunos, com a finalidade de que a gente tivesse uma comunicação com as famílias e com os alunos, e que essa comunicação ela acontecesse de uma forma única, né? De uma forma que chegasse para todo mundo do mesmo jeito. Aí lá naquele período de recesso, nós fizemos um trabalho muito minucioso, que foi criarmos a senha para que esse aluno pudesse entrar no centro de mídias. Então lá no dia, nós começamos a mandar para os alunos no dia 22 de abril, acho que até antes, 18 de abril foi a primeira turma que nós começamos a enviar. Então o que nós fizemos? De todos os nossos alunos, individualmente, nós mandamos para eles, através do WhatsApp do aluno, nós mandamos os 2 e-mails institucionais, o da Microsoft e o do Google, mandamos o login do centro de mídias e mandamos a senha. Sabendo que a senha, pessoal, é a mesma, tanto para que o aluno entre no Google Classroom, no centro de mídias ou em qualquer um dos 2 e-mails institucionais. E essas senhas, elas não devem ser alteradas. E se forem, devem ser informadas para que a gente não tenha problemas quando o aluno precisar responder alguma pesquisa, entrar na secretaria escolar digital e ele não souber a senha dele, tá?
Aí, nesse período, nós mandamos para os alunos essas senhas e esses e-mails. E lá, a partir do dia 27 de abril, né, acompanhando as falas do nosso secretário de Educação, que disse que o Centro de Mídias, eles estavam fazendo uma negociação para que o aplicativo do Google Classroom também fosse incorporado ao Centro de Mídias, e se fosse, as salas seriam exportadas, mas nós queríamos já antecipar esse trabalho, visto que a data que ele tinha nos dado é que até 30 de maio, talvez as salas estariam todas exportadas, né? Então, nós fizemos a exportação das turmas do Google, para o Google Classroom pelos professores. A partir do dia 27, as nossas turmas já iniciavam a exportação, né? E os professores foram criando as suas turmas e enviando os códigos das disciplinas. O que eu peço? E a gente indica e orienta para que vocês possam estar falando para os alunos. Todas essas informações, seja os e-mails, seja o login do Centro de Mídias, seja o login para entrar na Secretaria Escolar Digital, que é o mesmo, que é o RA do aluno, seja o login para entrar no Google Classroom, se faz necessário que vocês tenham isso anotado num lugar na casa de vocês, de preferência no caderno do aluno, na agenda do mesmo, para que ele não perca essas informações, né? A escola, ela tem um retrabalho constante de ficar reenviando senhas para os alunos, reenviando os e-mails institucionais para os alunos, visto que muitas vezes eles deixam no celular, e às vezes o celular acaba quebrando ou tendo que fazer formatação, e aí eles perdem. Então, todas as informações que são informações que não vão ser modificadas, elas devem ter um cantinho especial no caderno do aluno, na agenda, né, já lá na mesa onde ele faz as atividades, para que ele tenha com facilidade, para que ele não tenha que perder tempo procurando onde está o e-mail institucional dele, visto que não são e-mails fáceis, né? Porque é o RA do aluno, seguido de SP, e aí vem várias letras e números, não é uma coisa fácil para guardar, então tem mesmo que ficar armazenado num lugar onde ele tenha esse acesso, tá? Para que ele possa entrar lá no Google Classroom, então, ele precisa ter o código de cada disciplina. Daqui a pouquinho eu vou pedir, a Dani vai explicar para vocês como que faz isso daí direitinho. Nós enviamos para todos os alunos através do grupo, tá? No grupo da sala do WhatsApp, né? Esses alunos têm essas informações. Quais são essas informações, né? Então, são as informações dos códigos das disciplinas, os e-mails que os professores recebem as tarefas caso o aluno não consiga enviar pelo Google Sala de Aula, né? São aqueles e-mails específicos, toda a informação pertinente ao trabalho do aluno dessa maneira online, a gente encaminha para eles através do grupo de WhatsApp. Por isso é muito importante que eles tenham sempre a participação efetiva nos grupos e anotem aquilo que for pertinente para o dia a dia deles, tá? Aí, na semana seguinte, nós tivemos um trabalho muito intenso, porque as 2 primeiras semanas de aula, as atividades, os roteiros, as atividades nós chamamos de roteiros, tá bom? Os roteiros, eles eram enviados no grupo de WhatsApp. No ensino fundamental, nós postávamos 2 atividades por dia, e um dia postávamos 3, porque são 11 disciplinas, e no ensino médio nós colocávamos mais disciplinas, porque são 15, tá? Eram 3 por dia. E aí o aluno tinha até o final da semana para poder encaminhar essas tarefas feitas, para que a gente pudesse, então, validar a presença do aluno e as atividades desenvolvidas para o professor avaliar o trabalho pedagógico desse aluno, tá? A partir da 3ª semana, a partir do 3º roteiro em que nós estávamos com aulas online,
nós já começamos a enviar através do Google Sala de Aula, ou do Google Classroom. Por quê, gente? Segundo a Seduc, tá? O aluno, após fazer baixar o aplicativo do Centro de Mídias e o Google Classroom, os dados dele não são cobrados. O Estado custeia os dados móveis. Então, a gente imaginou que para o aluno é muito mais fácil visualizar as lições lá no Google Classroom, que ele entra, né? E entra lá no mural, ele tem as disciplinas separadas, ele clica e ele consegue visualizar o que o professor colocou, quais são as orientações, o desenvolvimento, e ele já tira a foto da lição dele e ali mesmo ele encaminha. Fica organizado para o aluno e para o professor, visto que quando os alunos mandam por e-mail, muitas vezes eles esquecem de se identificar. E nós temos que pensar assim, quando a gente manda do nosso e-mail, mesmo que seja um e-mail institucional, o professor, ele não tem conhecimento se determinado RA é de um aluno do primeiro colégio A, B ou C, ou do sexto ano do ensino fundamental. Então é muito importante sempre que a gente até peque pelo exagero, mas que a gente sempre se identifique, coloque o nosso nome, a nossa série, tá? Para que o professor possa ter mais facilidade. Alguns comentários dos professores é que tem assim, ó, muitos e-mails que eles receberam, mas que eles não sabem de quem que é. Porque o e-mail vem com apelido, vem com o nome, às vezes, de um familiar, o aluno usava o e-mail pessoal da mãe, do pai, né, ou o próprio dele, e o professor não tinha essa informação. Então, é muito importante que vocês conversem isso com os alunos, tá? Para que se eles enviarem alguma coisa por e-mail que não seja no Google Classroom, porque lá já tem a identificação do aluno, tá? Ele se identifique. Aí na semana do dia 25 ao dia 29, o que nós fizemos? Mesmo pelo WhatsApp, nós percebemos que os alunos, é óbvio, estavam enfrentando uma dificuldade muito grande para se organizarem, né? Porque foi uma mudança drástica. Nós tínhamos os alunos na escola um período todo, com todos os professores dando apoio, e de repente o aluno se viu sozinho e tendo que estudar através de um celular, que é uma coisa que não é tão confortável quanto parece, né? E ele tinha que acessar atividades, desenvolver, fazer no caderno, tirar a foto e encaminhar. Então, nós percebemos que muitos alunos tiveram essa dificuldade, assim como a dificuldade para acessar o centro de mídias, tá? Então, nós fizemos um trabalho de busca ativa, em que esses alunos que não estavam conseguindo acessar de maneira nenhuma, nós dividimos esses alunos por professores, equipe gestora e funcionários da escola. Cada professor ou funcionário ficou responsável por fazer o atendimento de um aluno, no sentido de estar explorando com ele quais eram as suas principais dificuldades, as suas dúvidas, e ali a gente foi levantando o que podia estar acontecendo para que esse aluno não estivesse participando, né? E na medida do possível, nós fomos sanando esses problemas. O que muitas vezes acontece é que o aluno, ele faz o acesso e aí ele não salva a senha, e ele perde o e-mail, e aí ele demora para fazer a atividade, aí ele não acha, aí ele entra em contato novamente conosco para pedir novamente as informações. Então esse é um trabalho bem árduo da escola e que a gente agora acredita que vamos conseguir ter uma tranquilidade maior, visto que os alunos agora estão aprendendo já como que faz, tá? Então fizemos um trabalho de busca ativa, de orientação, conseguimos trazer alguns alunos para a gente, descobrimos alguns alunos que tinham problemas com acesso, para esses alunos foram oferecidos outros tipos de atividade, né? Atividade impressa, que ela é única e exclusivamente para o aluno que tem problema com acesso, internet, mora muito longe, mora na zona rural, no celular é incompatível, aí ele comprova para a gente tudo isso e a gente acaba atribuindo para ele as tarefas de forma física. A família passa na escola e retira essas atividades. O mais importante para que o aluno possa
participar das aulas e ter menos prejuízo do que ele já está tendo, gente, é que ele participe de tudo que ele puder, tá? Então ele tem que participar do grupo de WhatsApp, fazer as perguntas. Muitos alunos a gente tem conversado e eles têm vergonha, talvez, não sei, de perguntar ali, de expor a sua dúvida no grupo. Não tem problema, mas ali se identifica, fala, por que se identifica? Porque no grupo de WhatsApp os professores também não sabem quem são os alunos. Eles têm uma lista com os contatos, mas eles não têm ali o nome do aluno aparecendo para ele. Ele tem que procurar ali na lista. Então, sempre que o aluno for fazer alguma pergunta no grupo, ele coloca o nome dele, ele pede para o professor chamá-lo individualmente, no particular, que o professor vai fazer isso, tá? Mas ele tem que colocar, ele tem que trazer para a gente qual que é essa dificuldade que ele tá encontrando. Tudo bem, gente? Aí, outra coisa que nós fizemos, depois dessa busca ativa, nós sentamos, realinhamos as nossas ações, né? Nesse momento, nós já tínhamos feito algumas reuniões com vocês também, ouvido os pais que ligam para nós, que conversam conosco através do WhatsApp da escola, né? E aí nós criamos um plantão de dúvidas. Por quê? Muitos alunos, eles estavam encontrando dificuldade não na entrega das tarefas, mas na execução das mesmas, tá? Nós pedimos para que o professor, ao criar o roteiro de aulas, ele prepare sempre um vídeo explicativo, um texto explicativo, faça o passo a passo, mas nós sabemos também o quanto que é difícil para o aluno estudar sozinho, porque é basicamente isso que acontece, né? Então, sentando com a equipe de docentes e discutindo com alguns pais, com os alunos representantes de classe, que a gente tira muitas informações com eles, os alunos do Grêmio, nós criamos, então, um grupo, um plantão, um cronograma de plantão de dúvidas. Como que acontece esse plantão de dúvidas? Dentro do horário de aula dos alunos, tá? E dentro do horário dos professores, nós dividimos e cada professor tem um horário fixo específico que ele está lá no Google Classroom, através ou do mural, ou ele pode dar uma aula para esses alunos através do aplicativo Google Meet, ou através do centro de mídias, porque nós temos professores que fazem esse trabalho no centro de mídias, outros que fazem através do Meet e outros ainda que ficam no mural. Nesse horário do plantão de dúvidas, o aluno vai entrar lá, naquele horário da sala dele, no horário da aula daquele professor, e ele vai participar. Ele vai participar levando as suas dúvidas, trocando informações com os professores, esclarecendo aquilo que ele está tendo dificuldade, tá? Isso a gente criou lá no dia 8 de junho. Desde o dia 8 a gente está tendo esse plantão de dúvidas, que é onde o aluno pode estar indo e conversando diretamente. E isso em todas as matérias, tá? Então, no grupo de WhatsApp não estão todos os professores, mas eles levam a dúvida para os demais, mas lá no grupo, no cronograma do plantão de dúvidas, cada horário específico daquela disciplina é o próprio professor daquela disciplina que está ali para esclarecer a dúvida para o aluno, tá bom? Para que a gente criou todas essas ferramentas, né? Para que a gente tivesse o engajamento dos nossos alunos. Nós não queremos nenhum aluno fora. E eu vou falar para vocês que nós ainda temos. Ainda temos alunos com problema de acesso, ainda temos alunos com dificuldade para entrar dentro do Google Sala de Aula, para enviar as atividades. Nós estamos tendo muitos problemas de alunos que estão tendo dificuldade de enviar atividade através do Google Classroom. A gente até se reportou aí aos órgãos superiores para ver o que possa estar acontecendo, né? Mas quando o aluno comunica a gente ou fala com o professor, o professor cria uma estratégia para que esse aluno não fique prejudicado e encaminhe essa atividade. Bom, nós estamos com todos os alunos engajados? Não. Então, sentamos novamente, realinhamos novamente as nossas ações e nós pensamos, bom, o que a gente pode fazer para que o aluno não seja tão prejudicado quanto ele já está sendo? Porque nós sabemos que
nossos professores, graças a Deus, estão muito empenhados, estão trabalhando muito mais do que o horário deles, porque dar uma aula, gravar uma aula, demanda muito tempo, né? O professor tem que editar, o professor tem que fazer correções. Então, uma aula de 40 minutos, 45 minutos, ele demora de 2 a 3 horas para montar essa aula, né? É diferente dele dar aula na sala de aula ao vivo. Mas aí nós queremos mais, nós queremos os alunos com mais dificuldades também participando. Então, nós sentamos esses dias com toda a equipe e pensamos numa nova forma de atender esse aluno. Os professores já estão proporcionando uma nova maneira de atender o aluno que não está conseguindo se engajar ali, se entrosar com todos esses recursos tecnológicos, tá bom? Então, aquele aluno que ainda está com alguma dificuldade, nós estamos entrando em contato, estamos apresentando essas ferramentas, os professores já estão passando para os alunos, né? Por quê, gente? A gente só consegue validar a frequência do aluno se ele entrega a atividade, se ele participa das aulas. Nós não estamos de férias, nós não estamos de recesso, nós estamos em período de aula. E a gente precisa urgentemente criar uma rotina. O aluno sozinho, por si só, ele não consegue. Ele precisa do apoio da família, tá? Esse momento ele é tão difícil para a escola quanto para a família, talvez até mais para a família, que é quem está diretamente ligada com esse adolescente. Então é importante que vocês sentem com os filhos de vocês, quem ainda não fez, crie um momento, um horário no dia, para que esse aluno possa estar disponível e livre para estudar. De preferência no mesmo lugar, no mesmo horário, para que ele se adapte a esse ambiente, tá? Eu sei que muitos alunos do ensino médio estão trabalhando para ajudar as famílias. Eu entendo que é extremamente importante que isso aconteça, visto esta situação horrorosa que estamos vivendo, mas nós não podemos esquecer que o aluno, ele é estudante. E ele tem uma obrigação e a família também. Então, se o aluno está ali trabalhando, ele tem que se organizar para que a rotina dele de trabalho não prejudique a rotina de estudo. Eu não posso ter um aluno que está trabalhando, mas que não está entregando as atividades. Aí nós temos que tomar algumas providências, tá? Aí nós colocamos aqui para vocês alguns desafios de estudar em casa, né? Quais são os principais desafios? Aquilo que implica que o pai, a mãe, o responsável tem que ficar ali de olho para poder entender se está acontecendo ou não, tá bom? Então, o primeiro desafio é a dificuldade de acesso, né? Hoje mesmo eu conversei com o pai e ele até comentou, meus filhos ficam no telefone o dia todo, né? Jogando, porque muitas vezes o aluno fala pra gente assim, meu celular não consegue, não baixa o centro de mídias, é incompatível. Mas ele tem 1000 jogos no telefone dele. É óbvio que ele não vai conseguir, né? Então agora é o momento da gente ver quais são as prioridades, e a família precisa, junto com a gente, ajudar o aluno a entender qual que é a prioridade dele. Então a dificuldade de acesso é um dos problemas, tá? Isso vai acontecer porque os nossos alunos não sabiam, gente. Os alunos da rede não tinham habilidade para encaminhar e-mail, para anexar, para tirar a foto. Isso eles aprenderam agora nesse período de pandemia, né? Alguns ainda estão com um pouco de dificuldade, mas a grande maioria já aprendeu. Então a dificuldade de acesso é uma das principais coisas que estão acontecendo no dia a dia do nosso aluno, que dificulta ele a estudar e que muitas vezes até desmotiva ele, né? Aí depois, nós temos ali os distrativos, os distratores, né? As distrações. Se eu estou num ambiente, na minha casa, em que eu estou abrindo o meu caderno, mas a televisão está ligada, está todo mundo passando na minha frente, um me chama, está um cheiro delicioso de comida, porque eu estou... É óbvio que eu não vou conseguir me concentrar. Então, cada aluno vai ter que entender, junto com a sua família,
qual que é o melhor horário que vai atrapalhar ele e que não vai atrapalhar os outros, né? E para que ele possa estudar. Uma coisa com tranquilidade, não precisa ser muito tempo durante o dia, mas ele não pode ter muitas distrações, tá? Outra coisa, se eu tenho dificuldade de estudar e eu deixo acumular tudo para o último dia, para o sábado ou para o domingo, que é o último dia de entrega, é óbvio que eu não vou entregar 15 lições. Porque eu não consigo sentar em 2 horas e fazer 15 tarefas, sendo que eu tenho que ler tudo, tenho que assistir os vídeos e tudo mais. Então não podemos deixar acumular, tá? Não pedir ajuda. Muitos alunos não estão participando de nada e quando a gente entra em contato com ele, fala, bem, você pediu ajuda para quem? Para ninguém. Aquele aluno que não está pedindo ajuda, a gente subentende que ele está com facilidade, ele apenas não está enviando. E aí a gente só liga para a família, manda mensagem para eles que eles não estão desenvolvendo os roteiros, né? Então é importante pedir ajuda, é muito importante. E não criar a rotina. Tanto é que na nossa página no Facebook, nós estamos colocando algumas experiências de alunos nossos, e alguns pais até falando também, tá? Sobre como eles criaram a rotina de estudo para esse período de aulas remotas. Tá certo? E pra gente finalizar a minha fala aqui, eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes o aluno tá no celular. O pai pergunta para ele, você enviou? Você tá desenvolvendo? Você tá encaminhando? Ele fala, tô pai, tô fazendo. E aí o pai recebe ou uma mensagem, ou um formulário para ele explicar por que o aluno não está fazendo, ou uma ligação da escola informando que o aluno não está entregando o roteiro. Nós estamos lidando com adolescentes. Então, nós precisamos vigiar esses adolescentes o tempo todo. Não podemos confiar piamente, né? Então, dá uma olhada, entra ali, vê, tá mandando e-mail? Deixa eu ver seus e-mails, deixa eu ver se você tá mandando. Deixa eu ver como que funciona esse Google Sala de Aula. Entra ali com ele o horário, vê o que ele tá fazendo, porque nem sempre ele está no celular, ele está desenvolvendo as atividades da escola, tá bom? Então, agora eu vou pedir para a Dani falar para vocês um pouquinho das notas, da frequência do primeiro bimestre. E logo mais a gente já vai para o encerramento, que é onde nós vamos falar sobre a retomada das aulas. Dani? Dani, você está me ouvindo? Sim, agora estou. Tá. Boa noite. Bom, pessoal, como vocês já sabem, né, os alunos também, nós já informamos, nosso primeiro bimestre, ele foi, assim, bem diferente, né? Na verdade, nós tivemos um início lá em fevereiro, até meados de março, depois ficamos em recesso, férias, e retornamos com as atividades online. Então, nós já fechamos o nosso primeiro bimestre, dia 1º de junho começamos já o segundo, e as médias foram fechadas de acordo com as atividades que os alunos entregaram, de acordo com as atividades que eles já tinham desenvolvido lá no início, e com isso conseguimos fechar o primeiro bimestre. O aluno que não teve uma participação efetiva neste primeiro momento, que foi um momento assim de mais adaptação, ele está com tudo em branco, né? Nós não conseguimos lançar uma nota, um conceito para ele. Então agora já estamos aí no dia 29 de junho, né? Quase um mês aí do segundo bimestre, que provavelmente será inteiro remoto, né? Online. Então é muito importante que os alunos tenham esse engajamento neste momento. Não é fácil. Eu vi aqui várias mensagens, né? Algumas mães preocupadas, são muitas atividades, e isso acaba ficando mais intenso ainda porque eles estão em casa, embora tenha plantão de dúvidas, tenha aula no centro de mídias, mas eles estão sozinhos, né? Entre aspas, como a Elaine comentou. E isso acaba deixando tudo mais
mais intenso, né? Porque aí ele tem que buscar, ele tem que ter uma disciplina para seguir todos aqueles horários. Então, nós sabemos que não é fácil mesmo. Inclusive, em todas as atividades que os professores enviam, não tem um número excessivo de questões e de atividades mesmo. Às vezes o roteiro acaba sendo um pouquinho grande porque tem o texto de apoio, tem o vídeo, mas o que a gente queria assim frisar como muito importante, que o aluno participe realmente destes momentos de plantões de dúvidas, porque são nestes momentos que ele pode estar fazendo a atividade da semana junto com o professor, ou seja, se ele participou lá da aula ao vivo, ele já vai resolver a atividade dele ali com o professor, aí na hora que ele teria que parar, fazer tudo sozinho, ele vai ter um tempo a mais para ficar tranquilo. Então, é importante que o aluno tenha mesmo essa disciplina, que vocês façam esse acompanhamento para que não sobrecarregue, né? E assim, o aluno recebe 5 atividades do ensino médio, por exemplo, 5 atividades na segunda, 5 na terça, 5 na quarta. Não necessariamente que ele tenha que fazer as 5 atividades na segunda-feira, né? Ele tem até o domingo para entregar, então o ideal é que ele faça até na sexta. Então ele divida, faça 3 atividades por dia, né? Para ele também não passar o dia todo fazendo todas as atividades. E aí isso é muito particular de cada um também, né? Tem alguns alunos que eu converso que às vezes eles falam que prefere já fazer todas no início da semana e depois ficar mais tranquilo em relação à entrega. Mas se está sobrecarregando, se ele acha que tem muita atividade, ele tem que dividir esse tempo, né? Tem que conseguir dividir para que fique um pouco mais tranquilo. E especialmente aí participar desses plantões que é o momento que ele fica mais próximo da sala de aula, né? Embora seja assim como nós estamos por vídeo, mas é o momento que ele pode tirar as dúvidas com o professor e pode fazer o roteiro junto, como eu falei. Então, que eles aproveitem, né, esse horário. Foi disponibilizado lá nos grupos de WhatsApp. Se vocês voltarem lá as mensagens, vocês vão verificar que está disponível lá o horário de cada professor. É 1 hora semanal, né, por disciplina. E isso é algo que nós fizemos e que estamos oferecendo para que fique mais fácil, né, do aluno tirar as dúvidas e fique mais organizado com horário fixo e semanal. Então, incentivem os alunos a participarem desses momentos, porque eles já vão otimizar bastante o tempo se eles fizerem assim. E agora estamos no segundo bimestre, né? Temos ainda um tempinho de segundo bimestre, então não podemos perder o foco. Não é fácil, sabemos que não é fácil. Para nós também é muita demanda e de uma forma muito diferente, mas temos que nos adaptar, né? E incentivar os filhos, os nossos alunos, para que eles consigam tirar de tudo isso, né, um aprendizado, porque também não daria para a gente ficar até agora parado, esperando os dias passarem, sem os alunos fazerem uma pesquisa, sem tirarem as dúvidas, fazerem as atividades. Então isso é importante também para eles. Isso vai fazer com que eles tenham mais autonomia depois, com que eles tenham mais facilidade quando eles tiverem que fazer as tarefas em casa e entregar na escola, um trabalho, quando voltarmos presencial. Tudo isso não está sendo fácil, mas com certeza vai ajudar muito quando eles voltarem nas aulas presenciais. Elaine? Bom, então, gente, eu estava dando uma olhadinha aqui e para a gente finalizar, eu só gostaria de esclarecer algumas coisas. O relatório, tá? Que é esse formulário, vamos dizer assim, que é um formulário online que o professor disponibiliza, alguns já estão disponibilizando durante o horário do plantão. Ele já descarta o roteiro que o aluno tem que encaminhar, tá? Então, o aluno entrou no plantão da aula de matemática, por exemplo.
Se nesse plantão o professor passou atividade, interagiu, o aluno interagiu, o professor naquele horário já vai disponibilizar um formulário para esse aluno fazer ali, durante a aula, ou um pouquinho depois, tá? Esse aluno vai preencher esse formulário e aí ele não precisa enviar o roteiro de matemática, porque ele já fez a atividade. Então eu vi algumas mães comentando que dificultou muito, na verdade é para facilitar, porque o aluno que ele é assíduo, o aluno que participa, se ele se organizar e alguém perguntou que não tá tendo horário de todas as aulas, nós já disponibilizamos um cronograma com todas as aulas que os alunos têm e os horários. Esses horários são fixos, tá? Então, dá uma olhada no grupo, que deve ter ali, senão qualquer coisa a gente disponibiliza de novo, mas nós já disponibilizamos. Todas as segundas-feiras, um exemplo, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, tal matéria, às 8 é tal, às 9 é tal. Então, é claro que eu não preciso entrar em todas, tem disciplina que o aluno pode fazer através do roteiro enviado no Google Classroom. Mas se ele conseguir entrar no plantão e já ter com o professor, ele já não precisa mais enviar a tarefa, porque ele vai fazer e vai encaminhar ali naquele momento, tá? Eu acho que isso é uma coisa que veio para facilitar, mas a gente pode estar analisando depois o que está acontecendo. E em relação ao horário dos plantões, também já foram disponibilizados nos grupos para os alunos o dia e a disciplina que vai estar naquele horário lá, tá bom? É cerca de 1 hora cada matéria para o aluno participar. E agora, então, nós vamos para falar daquela situação que a semana passada o nosso secretário, junto com o governador, colocou para a gente, através da imprensa, que foi o plano de retomada das aulas presenciais. Não sei se vocês viram, né? O governador todo dia, praticamente, às 12 horas, nas redes sociais, ele coloca lá algumas ações e fala algumas coisas que está fazendo a respeito de saúde, de educação e de tudo mais. E aí, na sexta-feira, acho que na quinta-feira, foi falado sobre o plano de retomada das aulas presenciais. Bom, gente, nós sabemos que, infelizmente, está só aumentando o número de pessoas infectadas pelo Covid-19. E isso é um agravante muito grande, visto que as pessoas estão com inúmeras festas e andando para a rua e indo para os mercados e lojas da mesma maneira que antigamente, né? Então, qual que foi a fala do secretário da Educação? A previsão para a retomada das aulas presenciais será a partir de 8 de setembro. Prestem atenção, principalmente alunos, se tiver aí, hein? Para não falar coisa que eu não disse depois, nos grupos. A partir de 8 de setembro, seria uma retomada parcial, tá? Seria 35% dos alunos se São Paulo estivesse lá na faixa amarela, tá? Porque foram divididos por cores, né? E aí nós vamos Maria Eduarda, é assim, ó, nós vamos nos basear com os municípios da nossa região, tá bom? Então, se todos os municípios da nossa região tiverem 28 dias antes do dia 8 de setembro, estacionados casos de Covid, se eles estiverem na faixa amarela, que ainda não é a melhor, porque a melhor é a verde, mas se eles estão ali no meio termo, estacionou, beleza, vai iniciar a retomada de aulas e vai ser de forma gradativa, ou seja, 35% dos alunos. Então, haverá um revezamento, as aulas continuarão de forma online também, porque não são todos os alunos que estarão na escola, visto que esses alunos virão para quê? Para a gente fazer um acolhimento, para tirar algumas dúvidas. Nós não sabemos quem serão os alunos que virão, se vai começar com o ensino médio, fundamental, qual que é a série, a gente não tem essa informação ainda, mas seria 35%, aí daí 30 dias, se não mudou, seria 50%, depois 90%, né? Ou seja, para que a gente possa ter uma escola funcionando
com todos os alunos, seria praticamente só no final do ano, tá certo? Por quê, gente? Porque cada aluno, né, ele tem uma chance muito grande de ser assintomático, e isso já falando que aqueles alunos nossos que têm problemas crônicos, tem problema de respiração, é diabético, tem algum problema, esses alunos já não voltariam. Esses já ficariam em casa tendo aulas da mesma forma que a gente está tendo aqui. Só viriam para a escola os alunos que não têm problemas crônicos de saúde, tá? Asma, não, problema respiratório, nenhum problema relacionado a principalmente respiratório, tá? Então eles ficariam em casa e as atividades seriam encaminhadas dessa maneira que nós já estamos trabalhando. Quem viriam? Esses 35%, que nós não sabemos quais são, quem são esses alunos, nós vamos ter essa informação lá em agosto, que eles vão estar fazendo uma reunião com a gente, tá? E é muito complicado, porque a escola, gente, é um lugar assim, ó, todo mundo põe a mão, todo mundo pega, todo mundo mexe, é muito complicado. Então nós precisamos ter uma certeza que as pessoas que virão para a escola não serão prejudicadas. Por isso que a gente está fazendo tanta questão que os nossos alunos tenham esse engajamento, gente, para que ele não tenha mais prejuízo, porque vai que acontece alguma coisa e não retorne esse ano. Então, o nosso aluno vai perder o ano? Não. Nós temos que aprender a aprender com a adversidade. É aí que torna as pessoas fortes. É quando a gente está num momento difícil que a gente consegue ser criativo, consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E é o momento que a gente tem para juntos criarmos oportunidades, tá? E a gente sair muito mais forte e saudável de tudo isso que está acontecendo. Então ele disse que no transporte, eu vi alguém colocando ali, no transporte vai ter que ter um aluno numa cadeira, pula outro, outro na outra, pula outra. É muito difícil, né? Vários horários de intervalo, por exemplo. Então, nós não temos uma certeza. A fala é, a partir de 8 de setembro, se nós estivermos na faixa amarela e 28 dias antes estiver estacionado o número de infectados. Espero que aconteça, porque a gente precisa ver a carinha desses alunos, estamos morrendo de saudade, mas nós também não queremos voltar para que a gente possa ter um problema muito maior. Agora a gente tem que pensar na saúde, né? É de estarmos todos saudáveis, de todos bem, de cuidarmos uns dos outros, para que quando retornarmos, porque se Deus quiser nós retornaremos, né, a gente possa estar todo mundo junto sem perder ninguém. Por isso eu peço para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês encontrem de dificuldade, tá? Que vocês possam nos procurar. Vamos pensar assim, ó. Eu acho que não é uma adversidade como essa, um momento como esse, que nós vamos falar assim, não, tá tudo perdido, larga a mão. Não. Nós somos capazes de nos adaptar às mudanças e de aprender com as nossas dificuldades e ficar mais forte ainda. Nós vamos ter aluno, o ano que vem, de 7º ano, que não vai ter mais problema de mandar e-mail, de anexar documento. Tá? Então a gente tem que pensar isso. Tudo tem um lado positivo. Qual é o lado positivo dessa pandemia? Tem. Tá muito difícil para todo mundo? Tá. Mas existe um lado positivo e nós estamos todos juntos nessa empreitada. Tá certo? Então, eu gostaria de finalizar falando para vocês que nós estamos passando por algumas obras na nossa escola, aproveitando esse momento para melhorar o ambiente. Nós adquirimos vários equipamentos tecnológicos, várias coisas que eu acho que os nossos alunos vão amar e vocês também. Não vejo a hora de estar apresentando a escola com a carinha nova para todo mundo, tá? Mas vamos fazer a nossa parte, que logo, logo estaremos todos juntos e poderemos ter essa reunião de uma forma muito mais calorosa na presença de todos. Então eu encerro por aqui, tá? E a partir de agora, se vocês quiserem pedir a palavra para falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Fiquem com Deus, para quem já vai sair, tá? E logo, logo nós teremos uma outra reunião para estar passando para vocês as informações. Aqueles pais dos alunos que não enviaram, nós mandamos um relatório, um formulário, tá? Então preencham, por favor, pra gente. Nós vamos estar entrando em contato de novo. Eu acho que agora é o momento da gente se unir. Eu tenho certeza, assim, ó, nós vamos conseguir vencer mais isso daí. Não vai ser isso daí que vai destruir a nossa escola e o aprendizado dos nossos alunos. Tá bom?
por mais que esteja difícil para eles, eu tenho certeza que eles vão vencer porque eles são fortes, tá? Quem gostaria aí de falar alguma coisa, pode pedir a palavra. Ninguém? Sobre a média do primeiro bimestre, tem sim. Vocês podem consultar o boletim do primeiro bimestre na Secretaria Escolar Digital e já aparece as notas dos alunos que os professores já conseguiram finalizar. É assim, ó, se não tiver nada lá no nome do aluno, tiver em branco, é porque ele não tem nota. E aí o professor não colocou. Então tem que entrar em contato com os professores ou com a escola, tá bom? Para colocar essas atividades em dia. Dá tempo ainda. Quem está com atividade atrasada, de roteiro atrasado, dá tempo de se organizar, de não atrasar o que está acontecendo, mas de ir colocando em dia o roteiro anterior. Claro que não vai ficar com a nota 10, mas ele vai ser recuperação, tá bom? Vocês entram... Isso mesmo, Maria Ângela. O aluno que está fazendo o formulário, na verdade, é a atividade, mas ela é entregue na hora. O professor, quando faz aula online, ele disponibiliza esse formulário e o aluno já faz as atividades junto com ele e ele não precisa mandar foto, é só o formulário. E o site é o site da Secretaria Escolar Digital. Basta vocês escreverem lá no Google boletim escolar, que já é o primeiro que aparece. Aí entra com o número do RA, que é o número que eu acho que todo mundo já decorou, né? Porque eles entram no Google Sala de Aula com esse login e a senha, que aí os alunos que já estão com tudo ok no primeiro bimestre já conseguem visualizar as médias, as notas. Solange, se você quiser aguardar aí, eu já verifico para você a sua situação aqui. Eu já entro agora online. Você só aguarda um pouquinho. Só me fala quem que é o aluno e a série. Mais alguém? Gabriele, você vai pesquisar, você vai entrar na sede e vai pesquisar o boletim escolar. Para quem for embora, almoçar, jantar, almoçar não, né, gente? Jantar. Boa noite. Boa noite. A Débora da Letícia. Eu tenho uma pergunta sobre a questão, se acaso voltar mesmo às aulas, os alunos que moram em zona rural, como a minha irmã, ela não tem problema de asma, nada, mas no caso ela vai de perua. De fato, tem uma certa aglomeração. E nesse caso ficaria como? Ela continuaria tendo as aulas online ou ela teria que então, correr um certo risco? Então, Débora, é assim, nós não temos uma informação do governo de como que vai ficar em relação à situação de quem utiliza transporte. Eles até citaram que aí teria muito cuidado no transporte para sentar um sim, um não, eu não sei qual é a distância de 1 metro, 1,5 metros, tá? Mas aí no caso dela, vamos pensar assim, pensando na nossa escola, se for retornar, ela pode, se ela estiver fazendo tudo online, entregando as atividades, não há necessidade no primeiro momento dela vir. Mas a gente tem que aguardar quais serão as orientações do governo, entendeu? Certo, dona Elaine, obrigada. Imagina. A Solange colocou quem que é o aluno? A Juliana tá aí, eu vou ver a da Juliana aqui, que eu tô vendo a Evelyn. Eu vou olhar, Juliana, mas a Evelyn que eu acho que não, hein? Peraí.
Os outros pais, se quiserem sair, tá bom? Deixa eu ver qual que é o da a Evelyn, qual o 7º ano que tá. Evelyn Alexandre? Não tem entregado, Juliana. Esse último